voltando aqui para a questão, né? Então, em relação ao conteúdo, o que é isso? Argumentos que são importantes, né? Argumentação importante, característica que você tem, tá? Beleza? Expressão. O que é expressão? Né? É justamente você estar no tema, né? Você não fugir do tema. Você expor o tema com clareza, beleza? Com coesão, clareza e características ligadas ao quê? A você não sair daquele tema, ok? E a correção formal, que obviamente é o uso culto da língua, beleza? Então, vai avaliar a ortografia, vai avaliar a acentuação, a morfossintaxe, a pontuação, enfim, os princípios relacionados à norma culta, beleza? Tranquilo? Ok? Então, obviamente, gírias, abreviações, tipo, que a gente está acostumado a escrever no WhatsApp. Isso não cabe na sua redação, você não pode colocar na sua redação. Então, avalie exatamente essa questão, justamente na chamada correção formal. Bom, meus amigos, falando sobre isso, né? Sobre tudo isso que está aqui no edital, junto com a gente aqui, vamos brincar agora falando da seguinte forma. Bom, agora sim a aula começa a pegar fogo. Vamos lá. Meus amigos, dessa galera que já fez prova de redação e de concurso, beleza? Maioria ficou reprovada, tá? E não sabia nem por que ficou reprovada. Então, essa parte inicial da aula é uma parte muito bacana, porque você, meu amigo, minha amiga, vai descobrir por que você ficou reprovada em provas anteriores. Eu tô acostumado a encontrar alunos que falam assim: mas professor, eu sou professor de língua portuguesa e fiquei reprovado. Normal, beleza? Professor, eu sempre escrevi muito bem. Na faculdade, o pessoal me elogiava bastante. Enfim, tirei 10 na dissertação, tenho mestrado e fiquei reprovado. Normal, beleza? Tranquilo? Porque com certeza você cometeu uma das coisas que eu vou te falar que você não pode cometer. Beleza? Tranquilo? Tá? Ok? Foi. Vamos lá. Primeiro, o tema já foi definido. Qual é o tema? Políticas públicas da educação no Brasil. Essa é a temática, meus amigos. Ok? Essa é a temática. Como é que vai ser apresentada a prova lá no dia? Tipo esse material que eu postei aí, vamos ver, da Prefeitura do Rio. É esse modelo, ok? Como assim, professor Anderson Dionísio? Esse modelo. É esse modelo que está aí, tá? Você vai ter o texto motivador, ok? Que é um textinho que vai estar lá. E, especificamente dentro daquele texto, vai ser dado um tema dentro de políticas públicas da educação. Sei lá, vai contar uma historinha e vai falar sobre base nacional comum curricular. Está dentro do tema. Vai contar uma historinha e vai falar sobre educação inclusiva. Ok, está dentro do tema. Vai contar uma historinha e vai falar sobre práticas da pedagogia moderna, que um professor tem que exercer em sala de aula. Tipo, questão do erro, da avaliação, a questão ligada a, enfim, algo, a participação da população dentro da questão democrática, dentro da educação à distância, né? Uma modalidade aí também muito falada durante a época da pandemia. Tudo isso que eu estou falando são políticas públicas da educação. E tudo isso, uma dessas situações que eu estou enumerando aqui,
ok? Vai ser o texto motivador, tá? Que vai estar lá na sua prova, legal? E, obviamente, a folha de rascunho e a folha de redação. Você só vai poder fazer a prova de caneta, não pode entrar de lápis. Caneta esferográfica transparente, azul ou preta. Bic, ok? Não ganho nada para fazer propaganda da Bic, mas eu já te falo qual é a caneta melhor. Bic, azul ou preta. Já vai chegar lá com a tua Bic, legal? Não pode entrar com lápis. Então teu rascunho, tu pode rasurar, pode riscar, pode escrever do que tu... O rascunho não é avaliado, entendeu? Ali é para você fazer o que tu quiser, ok? Tranquilo? Situações que acontecem. Vamos lá então. Primeira coisa, meus amigos, título. A redação vai exigir título? Provavelmente não. 99% das redações de concurso não exigem título. Anderson, quando não exige título, o que você faz? Já começa a redação na primeira linha. Parágrafo, para quem não sabe, aquele espaçozinho, tá, gente? Ok? Para começar uma ideia. E já começa a sua redação ali, na primeira linha. Ok? Tranquilo? Você só colocará título se exigir o título. Se exigir o título, atenção, já vai ter na folha padrão lá, a folha que ele vai apresentar, o espaço para você colocar o título. Título não se sublinha. Então você não vai sublinhar o título como eu sei que muitos fazem, ok? Mas, de uma forma geral, eu estou falando agora de 1%. A prova de vocês, poxa, 99% não vai vir com o título, tá? Então você já vai começar com a redação na primeira linha, ok? Beleza? Primeira coisa, tá? Bacana. Segundo, vamos lá. Redação de concurso, tô falando só as coisas agora, vamos lá, as gafes que a galera faz, beleza? Anderson, até aonde eu tenho que escrever para ser considerado linha? Eu tenho que escrever até a metade da linha? Eu tenho que escrever a linha toda para ser contado como linha? Não, meus amigos, se você escreveu uma palavra, já conta como linha, ok? Beleza? Uma palavra já conta como linha. Então, automaticamente, você já vai ter essa ciência ali, ok? Tranquilo? Meus amigos, sobre essa questão do espaçamento em relação à linha, você deve pegar esse material que eu mandei no grupo, de preferência aquela folha que está lá no final, folha rascunho, imprimir, xerocar aquela folha, ok? E treinar, montar a sua redação ali. Não treinar redação em folha de caderno. Por quê? Porque a folha de caderno, as linhas são mais altas e é uma folha mais curta, ok? Aquela folha você vai reparar o seguinte, que vai ser a sua folha padrão lá. As linhas são menores, mais próximas uma das outras, correto? E ela é mais comprida, ok? Então, obviamente, dá mais ou menos, eu já medi, 1,5 linha numa folha de caderno corresponde a uma linha lá, beleza? Então, 15 linhas na sua folha de caderno, não chega nem a 10 lá, você estaria reprovado, beleza? Porque é de 15 a 30, 15 a 40, se for séries finais, séries iniciais 15 a 30 linhas, ok? Beleza? Ficou claro? Ok, tu vai fazer isso. Maneiro, tá? Anderson, qual letra eu terei que usar? Vamos lá. Isso é uma coisa que reprova muito, meus amigos. Não está no edital a obrigatoriedade da letra cursiva, que é a letra de mão. No entanto, eu te falo, a sua letra, preferencialmente, tem que ser a letra de mão, a letra cursiva. Vou te falar por quê.
Porque muitas vezes a letra de forma que a gente está acostumado a escrever, eu, por exemplo, dou aula, uso quadro, eu utilizo letra de forma, ok? Para o aluno entender, visualizar, né? Uns falam que entende a letra, outros falam que não entende a letra, enfim, blá blá blá. No entanto, quando você escreve uma redação para concurso, você tem que ter a consciência da diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas, correto? E a letra de forma, a letra maiúscula, ela é bastante diferente da minúscula. Não é uma grande, a outra pequena não. Beleza? Então, o A maiúsculo é aquele A que a gente conhece, né? O A minúsculo já é aquele A desenhado. O R maiúsculo já é aquele R, né? O R minúsculo já é aquele outro R, outro tipo de R. Não é um grandão, o outro pequeno. Meus amigos, se você fizer a sua redação em letra de forma, empregando letras maiúsculas iguais a minúsculas, só que uma grande e outra pequena, você vai descobrir que você vai ficar reprovado. Motivo da sua reprovação: o aluno excedeu o número de erros ortográficos, empregando inadequadamente o uso de letras maiúsculas no lugar de minúsculas e vice-versa. Meus amigos, então, coisa boba, mas você não tem noção de como isso reprova. Então, fator fundamental, número 1, título, só vai colocar se exigir. Se não exigir, começa na primeira linha. Número 2, nunca pule linha em redação. Não se pula a linha do título para redação, caso exija. Não se pula a linha entre parágrafos. Eu sei que tem gente que faz isso. Não pulou, tá reprovado, tá? Beleza? Isso tudo é zero. Isso tudo é zero. E quanto à letra de forma, meu amigo, você vai concordar comigo. Sua letra lá vai ser a letra cursiva, vai ser a letra de mão, porque essa sim, a maiúscula é igual a minúscula, só que uma é grande, a outra é pequena. E porra, meu irmão, sinceramente, tu não vai arrumar sarna para se coçar tentando outra letra, ok? Beleza? Ficou claro? Maneiro? Tudo isso são coisas que eu estou falando que vão reprovar o seu concorrente, ok? Vão reprovar seu concorrente. Talvez o seu concorrente seja Fernando Pessoa, seja Camões, seja Drummond. Ele pode ser um poeta, mas ele ficará reprovado. Pode vender muitos livros clássicos, mas ficará reprovado na prova para o Magistério São Gonçalo, ok? Que é uma prova técnica. É isso que eu quero dizer, ok? Beleza? Ponto. Outra coisa, antes do avaliador ler a sua redação, preste atenção, o que eu estou falando para você? A maior parte das redações são reprovadas. Opa, se for exigido, vai ter lá escrito, é exigido o título, e vai ter a linha de marcação do título, ok? O cara me perguntou aí se o título foi exigido. Show, beleza? Pô, hoje é para tirar todas as dúvidas, hein? Legal? Hoje é a aula da iluminação dissertativa, beleza? Nada impede também da gente ter uma outra aula. Eu vou tentar marcar um outro aulão aí para dar um reforço, um upgrade, porque você vai ver que a aula de hoje é informação pra cacete, meu irmão. É muita coisa. E você vai ter uma dificuldade muito grande, porque olha só, eu vou te orientar, vou te ensinar, vou te dar macete, vou te dar técnica. Aquele cara que não está acostumado a fazer, ele vai ter que fazer em cima, todos vão ter que fazer em cima do que eu vou falar aqui, e vai ter uma dificuldade muito grande de fazer. Então, vai fazer a necessidade, né, da gente depois, de repente, marcar uma outra aula extra, não há problema, eu marco com vocês. Aí, num domingo, né,
próximo da prova, para dar aquela motivação aí pra galera fazer o sacrifício divino domingo. E porrada, tiro e bomba, beleza? Tranquilo? Então olha só, calma. Primeira coisa, né? Então falamos do título, que você só vai colocar se ele exigir. Falamos que você não vai pular linha e falamos que a letra é letra de mão, letra cursiva. Ponto. Legal? Outra situação muito importante, né? Outra situação muito importante. A gente vai tentar ver isso, Tânia, mais à frente, tá? O problema é o acesso a essa redação que eu vou ter, né? Como é que eu posso fazer para pegar essa redação? Mas, ok, vamos lá. Então, são situações que eu vou colocar aqui. Eu tenho que pensar numa logística para isso. Eu vou tentar pensar numa logística para a gente conseguir fazer uma situação comum aí. Depois da aula a gente pensa nisso. Vocês podem me dar sugestões aí pelos grupos e a gente vai tentar equacionar isso, tá? Porque é coisa pra caraca pra eu falar hoje, meu irmão. Eu vim hoje empolgado. A aula hoje é a aula da clarividência, da iluminação. Então vamos lá. Bom, visto isso, são situações que o cara te reprova antes de ler a sua prova. Beleza? Eu tô falando tudo isso porque eu já fiz parte de comissão de prova. Eu já fiz parte de comissão avaliadora de prova. E os colegas lá que corrigem a redação, primeira coisa, eles veem se segue o critério antes de ler. E qual é o critério? É a questão de linhas, a questão de pular linha, a questão de você ter, enfim, começou a redação na primeira linha, né? E a questão da letra, e a questão também do número de parágrafos. Meus amigos, presta bem atenção. A prova de vocês, isso não está no edital, mas eu estou te falando, tá? Ok? A prova de vocês, ela tem que ter exatamente de 4 a 5 parágrafos. Anota aí. 4 a 5 parágrafos. Por quê? Porque uma dissertativa, né? A gente vai ver slide aí, tá? É porque eu gosto de começar a aula dando essa resenha aqui, esse papo. Você vai ver que a dissertativa, eu vou falar de rasura, calma, eu vou falar, cara, é muita coisa hoje, eu vou falar, mas pode mandando as mensagens aí que eu vou anotando aqui e vou falar. Aqui ó, empolgação total. A dissertativa, ela tem um modelo. Qual é o modelo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou explicar o que é cada um deles, tá? Beleza? Bom, primeiro parágrafo é de introdução. Os parágrafos do meio tem que ser desenvolvimento. E o parágrafo final, né? Isso, espaçamento, né? De um dedo, depende do dedo de cada um, né? No meu caso é um dedo, tá? É a conclusão, ok? Por que menos de 4 parágrafos você vai estar reprovado? Simples. Porque o que acontece? Veja bem, o parágrafo de desenvolvimento, o próprio nome já diz, é o parágrafo que você desenvolve as ideias que estão citadas, ok? Se você fizer, por exemplo, com 3 parágrafos, ele vai te reprovar e vai justificar da seguinte forma: o candidato não apresentou ideias suficientes. Anderson, como assim ele chegou a essa conclusão sem ler minha redação? Simples, porque vai ficar assim, um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão. Então significa dizer que você só apresentou uma ideia, porque só tem uma ideia de desenvolvimento. Ok? 4, apresentou 2 ideias. Beleza, show. 5, maneiro, apresentou 3 ideias. Ótimo, bacana. 6, está reprovado. Por que, Anderson? Apresentou ideias demais? Claro que não. Significa dizer o seguinte: como você tem um limite máximo de linhas, se você apresentar 6 parágrafos, o que vai acontecer? Vai ficar pouca linha para cada parágrafo, ok? Poucas linhas para cada parágrafo. Então ele vai te reprovar. Por que ele vai te reprovar? Ele vai dizer o seguinte: o candidato apresentou muitas ideias, afinal de contas,
tem mais do que 5 parágrafos, correto? Mas desenvolveu pouco cada ideia apresentada. Claro, não preciso nem ler sua redação para chegar a essa conclusão. Por que eu não preciso ler para chegar a essa conclusão? Porque você vai ter um número de linhas muito pequenas para cada parágrafo. Então, meus amigos, vamos lá. Número de parágrafos, né? Tua redação de 15 a 30 linhas, vamos botar assim, né? O pessoal de superior sabe que é 40, mas vamos, né? E ali nos 30, você não precisa encher linguiça para passar o número de linha. Tá entre 15, tá entre 30, ok. Tá entre 15, tá entre 40, ok. Beleza? Para superior, para séries iniciais, 15, 30, ok? 2. Sua redação, 4 a 5 parágrafos. Não pode ser menos, não pode ser mais. Ficou claro até aí, galera? Legal? Tranquilo? Maneiro. Show de bola. Muito legal, né? Bacana. Tá? Vamos lá. Letra cursiva, né? Aquela coisa toda, acabei de falar já e tudo mais. Bom, meus amigos, então, outra situação também, que o pessoal tem uma preocupação muito grande, muito além do que essa preocupação exige, é a questão, por exemplo, de erros ortográficos, palavra que você escreveu errado, ou rasura na redação. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Você vai ter o rascunho, escreveu lá à vontade no rascunho. Passou a sua redação para a folha de redação, que é a folha resposta, que vai vir à parte lá, vai vir separada para você, normalmente com uma cor diferente. Beleza? Passou ali. Ah, Anderson, poxa, eu dei mole, eu me distraí. Na hora de passar, meu amigo, o que eu fiz? Eu escrevi sangue com C cedilha. Adoro esse exemplo. Tá? Sangue com C cedilha. Ah, Anderson, escreveu sangue com C cedilha. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou... Lembrando que é letra de mão, tá, gente? Isso aqui é letra de fogo, não é pra tu fazer assim, não. Tá? Então, olha só. Ok. O que eu vou fazer? Ah, eu vou transformar esse C cedilha no S. Não. Ah, eu vou vir com ódio no coração e vou riscar com todo o ódio que está no meu coração o que eu escrevi. Não. Ah, já sei. Eu vi com o professor em outro curso. Depois o pessoal não sabe porque o outro curso não aprova, né? Ele fala assim, ó, vírgula, digo e a palavra certa. Nem pensar. Fez isso, está reprovado. Anderson, por que está reprovado? Uma das características da dissertação, né, é o seguinte, você não pode fazer um texto em primeira pessoa. Até porque é um texto objetivo. Não é um texto subjetivo. Então, se é um texto subjetivo, ok, é a sua opinião, é o seu raciocínio. Não é o caso. Estamos falando de um texto objetivo. Então você não pode escrever em primeira pessoa. Primeira pessoa é a sua opinião, ok? Logo, você vai estar reprovado. Ah, Anderson, pô, o professor falou assim, escreve lá do lado, vírgula, digo, assim, digo, gente, você está conjugando a porcaria do verbo em primeira pessoa. Mas Anderson, eu não botei eu. Dane-se que você não botou pronome, pô. Mas ainda assim o verbo está em primeira pessoa no singular, correto? Eu digo. Está reprovado. Então nem pensar. Ok? Pergunta se esse professor, ele é servidor público. E pergunta se a prova que permitiu o acesso dele tinha dissertativa. Que eu garanto que não. Ok? Tranquilo? Então, nem pensar. Isso é regra básica da dissertação. Básica. Beabá. Tá bom? Então, ó. Então, professor Anderson, como eu vou
proceder? Simples. Rasurou? Escreveu errado? Escreveu sangue com C cedilha? Eu adoro esse exemplo. Beleza? Distraiu lá, escreveu. Você vai riscar. Vai sem vírgula, sem nada. Vai escrever certo do lado. E vai continuar a sua redação. O avaliador vai identificar. Ele vai contar erro como erro ortográfico. Beleza? Em relação à correção formal. Você não vai ficar reprovado por aquilo. Você vai ter pontos ali descontados em relação ao erro que você teve, né? No máximo 25% da prova, beleza? No entanto, enfim, você não ficará reprovado por conta desse detalhe. Mas Anderson, eu, com perdão da palavra, esmerdalhei de vez. O que é esmerdalhar de vez? Professor Anderson, eu escrevi toda a minha redação, até porque eu só vou poder entrar com caneta, esferográfica transparente, azul ou preta, Bic, beleza? Que Bic não falha, filho. Eu nunca vi uma Bic falhando. Se bem que agora as coisas estão meio... Leva duas, logo, pronto. Aí eu digo pra tu que não vai dar caô. Bom, escrevi toda a redação, sobrou tempo. Aí ao invés de eu ir embora, aproveitar meu domingo, eu fui lá e fui reler minha redação, que já é um erro, tá? Já é um erro. Fui lá e resolvi reler a minha redação. E vi lá que eu tinha escrito sangue com C cedilha. Mas já tinha palavras do lado. De forma que não daria para fazer isso que você me falou. O que eu vou fazer? Eu boto um Vzinho e faço uma trepadinha? Nem pensar. Fez isso? Está reprovado. Está reprovado. Está no edital. Eu sei que o pessoal não lê edital, mas eu sou obrigado a ler. Que você não pode vazar linha superior nem inferior. Então você não pode, por exemplo, escrever de ladinho. Fazer essas coisinhas que a gente está acostumado aí, muitas vezes, a ver nossos alunos fazendo, e meio por osmose, né, a gente faz, né? Então, estou falando aqui de uma forma, uma relação informal aqui, tá, gente? Então, vamos lá, até para o pessoal ficar fácil entendimento. Então, não estou falando cultamente, a tua prova é uma linguagem culta, mas eu estou falando aqui para a galera entender. Eu vou falar de forma culta aqui, tá? Então, vamos lá. Pô, o que você tem que fazer nesse momento? De preferência, orar, rezar, pedir a Deus para que Deus te dê iluminação. E provavelmente Deus vai conversar contigo e vai falar assim: temos que ter discernimento para ter força para mudar as coisas que podemos mudar e aceitar as coisas que não podemos mudar. Ou seja, isso você não vai poder mudar, meu amigo. O que é que tu vai fazer? Fé em Deus, entrega a tua prova com erro. O avaliador vai identificar aquele erro, vai descontar o ponto na correção formal, ok? Mas você não ficará reprovado com isso, ok? Muita gente fica reprovada em redação por causa de sistema nervoso, que chega na prova, tem chilique. Pô, meu amigo, já tem gente que está tendo chilique em aula. Já tem gente que já está tendo chilique em aula. Quem dirá na prova? Aí chega lá igual uma pipoca. Eu comprei uma pipoqueira dessas elétricas aí, que não usa cordura, aí o troço é transparente. Aí tu vê aquela pipoca pulando. Eu tenho aluno que eu olho para o aluno tá igual aquela pipoca pulando lá, se batendo lá, ainda na aula, pô. Entendeu? Ainda falta aí 15 dias aí pra prova, mais de 15 dias pra prova, 16 dias para ser mais exato. E, porra, já tem... Então o cara já chega lá pulando, comete um troço desse, aí no meio ele já... Dali em diante só... já que abriu a porteira, dane-se. Calma, gente. Calma, não é assim não. Não é assim. Ok?
Errou, continua a sua redação tranquilamente, entrega, vai ser descontado o ponto, mas não ficará reprovado por isso. Meus amigos, você não tem noção de quantas pessoas fazem e vão fazer coisas que eu mencionei aqui que reprovam. Ok? Tranquilo? Com certeza, se você já ficou reprovado numa redação de concurso, lembrando, não vale vestibular, não vale faculdade, não vale Enem, tá? Que é outra forma lá que o pessoal avalia, ok? Se você ficou reprovado, provavelmente você cometeu uma dessas gafes que eu já estou te falando logo quando eu estou abrindo a aula. Porque não tem sentido nenhum eu explicar para vocês o que é uma dissertação se você já vai começar fazendo besteira na hora de fazer. Ok? Tranquilo? Então, meus amigos, é dessa forma que você tem que chegar lá e mandar brasa. Ok? É dessa forma que você vai ter que treinar. É dessa forma que você vai pegar lá o material que eu te dei, né? Lá no final das provas da Prefeitura do Rio, tem lá rascunho. Tu vai imprimir aquilo ali, vai treinar ali em cima disso que eu estou falando. Ok? Tranquilo? Porque a sua redação, lá no dia, ela já vai ter que estar pronta. Tu já vai para a prova com a redação pronta. A verdade é essa. Com o espelho de redação pronto. Eu vou te dar aqui no final da aula coisas que, enfim, até o cara que tem maior dificuldade vai conseguir fazer. Beleza? Tranquilo? Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Enfim, então, uma opção de coisas que eu falei, pessoal de repente atrasado, chegou com compromisso, vai ver depois o vídeo e vai rever essa parte introdutória que é, nossa, importantíssima, se não for a mais importante, porque ali você nem faz a redação, já está reprovado sem fazer. Então, quer dizer, são situações que você realmente passa e vai passar durante a sua prova. Bom, meus amigos, vamos lá. Então, conforme eu falei com vocês, né? Ah, tá, o outro perguntou do título, provavelmente chegou depois. Meu amigo, preste atenção, título você só vai colocar se pedir. Provavelmente, 99% não vai pedir. Eu acredito que a prova de São Gonçalo não irá pedir título. Então você já começa a sua redação na primeira linha. Ok? A primeira linha é aquela que vai estar ali com o número 1 do lado. Que a página é numerada. Eu estou falando essas coisas, parece óbvio para alguns, mas para outros não é. Tá? Por isso que eu estou aqui, né, empatia, falando para todos aí. Porque às vezes o cara acha que a primeira linha